Maravilha, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, ao dia 2 de 7 do nosso desafio de 7 dias vencendo a ansiedade. Então, nós estamos aqui para relembrar também um pouquinho daquilo que a gente viu ontem. E aí, como é que foi o desafio de hoje? Nós passamos ali no grupo, né, alguns desafios. O desafio era nós fazermos uma atividade física de até 45 minutos, nós tomarmos pelo menos 2 litros d'água, ficarmos hidratados, ler e meditar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que foi o texto base que nós trabalhamos ontem, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Mateus 11, 29 e Êxodo capítulo 33, versículo 14. Ok? Nós passamos ali também uma reflexão sobre a questão da nossa identidade, construindo a nossa casa na rocha, e sobre a questão de nós ficarmos felizes e sairmos da atmosfera da aflição. É um prazer, uma honra poder estar recebendo vocês aqui. A gente está nesse propósito firme e fortes. E tomar um chá com vocês também, né? Vamos tomar um chá? Chazinho. Chá quente. Só não teve atividade. Você pode fazer essa atividade na sua casa. Um polichinelo, uma corrida parada. Tem exercícios aí de alta intensidade que você pode fazer. Queridos, mas a essência de tudo isso é nós trabalharmos essas 3 atmosferas, não é? Nós somos espírito, alma e corpo. Então, tudo que remete à nossa qualidade de vida, tudo que remete ao nível de excelência daquilo que nós estamos fazendo, vai estar ligado àquilo que nós estamos recebendo espiritualmente, aquilo que nós estamos recebendo no corpo físico, e aquilo que nós estamos recebendo da nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. O espírito em comunhão com o Espírito de Deus, a nossa alma sendo submetida pelo Espírito Santo de Deus, e o nosso espírito com M minúsculo, e o nosso corpo respondendo isso, o nosso espírito transbordando para a nossa alma, dando comandos para a nossa alma, e a nossa alma dando comandos para o nosso corpo, para que nós façamos a vontade de Deus. Nós temos que entender, queridos, que quando nós não somos ministrados em libertação, não somos ministrados em cura, nós ficamos num contexto de paralisia. Não é possível cumprir a vontade de Deus se nós não nos limpamos, se nós não tiramos tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos aprisiona. Deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer um paralelo aqui. Quantos lembram da história de Lázaro? Jesus manda Lázaro sair para fora, mas como é que ele estava? Ele estava todo amarrado, todo enfaixado, totalmente paralisado. Então, desde então, começou um processo de que, para que ele pudesse andar como os outros, para que ele pudesse se mover como os outros, para que ele pudesse fluir, romper e fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida 100%, ele teria que ser desamarrado. Muitos de nós nascemos de novo. A nossa fé, ela é real, ela é genuína, ela é verdadeira, mas nós estamos paralisados. Nós estamos dominados por algumas coisas e precisamos ser libertos, precisamos ser livres. O contexto de libertação, o contexto de cura, ele está sempre ligado ao contexto de a minha vida está fluindo, a minha vida está avançando, eu estou conseguindo fazer a vontade de Deus, ou eu sinto que algo me prende, algo está me paralisando.
Entenda isso. Então, nós começamos a ministrar ontem sobre vencendo a ansiedade. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Não sei se dá, não sei se dá para você ver. Todo mundo tá vendo a nossa tela aí? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Olha só, vencendo a ansiedade, nós falamos sobre que o objetivo era o quê? Explicar a origem, os efeitos da ansiedade e ajudar você a restaurar o desejo que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida pessoal, na sua família, na sua igreja, na, na sua cidade, na sua nação. Estão conseguindo ver aí? Eu acho que aqui, se colocar na tela cheia, eu perco os outros controles aqui, tá? Maravilha. Então, dia 2/7. Explicamos aqui sobre a constituição, corpo, alma e espírito. O espírito, intuição, consciência, comunhão, mente, vontade, emoção. O corpo é a recepção, o instinto, a expressão. Explicamos aqui sobre, fizemos um paralelo entre o santo dos santos, o lugar santo, o ato exterior, o espírito, alma e corpo, Canaã, deserto e Egito. Qual é o posicionamento que nós temos que ter? Falamos sobre o significado da ansiedade no dicionário, né? O desconforto físico, psíquico, agonia, aflição. Colocamos aqui em destaque aflição e colocamos medo. Então, nesses primeiros 2 dias, nós vamos trabalhar essas duas características, esses dois desdobramentos, esses dois frutos que a ansiedade, ou essa fortaleza de ansiedade, ela começa a manifestar. Então, olha só o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Provérbios capítulo 15, versículo 15, diz que todos os dias são difíceis para aqueles que estão aflitos. Então, eu permanecer debaixo dessa influência da aflição, ela faz com que eu fique vivendo dias difíceis. Sabe quando você pergunta a pessoa, e aí, meu irmão, como é que tá? Ah, cara, tá indo, né? Toda vez que a pessoa fala, tá indo, isso significa que ela tá numa luta. Ela tá num contexto de guerra ali, não tá como eu gostaria que tivesse, mas tá indo. É na luta, é na guerra, mas Deus está dando vitória. Amém que Deus está dando vitória, queridos. Mas aí, nós temos que entender o seguinte, a vida tem lutas, tem guerras, tem batalhas, tem sim, mas você tem que ter momentos de desfrute, você tem que ter momentos de você usufruir dos despojos das guerras que você enfrenta, entende? Você está imergido, se você está vivendo só em ambiente de guerra, está errado, irmãos. Então, por exemplo, nós estamos agora numa sexta-feira, nós estamos entrando agora no início do Shabat, que é um dia de descanso. Então, só que tem muitas pessoas que não estão conseguindo descansar, se aquietar. E muitas vezes, para nós ouvirmos o Senhor, nós vamos ter que nos aquietar. Nós vamos ter que sair desses ambientes de guerra. Nós vamos ter que pedir, Senhor, essa batalha eu entrego nas suas mãos e eu vou descansar no Senhor. Porque se o Senhor não guardar, se o Senhor não me ajudar, em vão vigia o sentinela. E a gente vai ficar comendo penosamente o pão que granjeamos, né? Semanas e noites que não são descansadas. Parece que eu acordo mais cansado ainda. Exatamente, queridos. Então nós temos que descansar no Senhor também. Descanso é bíblico, é necessário.
Então, é impossível você viver uma vida de paz se você não descansa. Se nós não respeitamos os limites do corpo. Então, quando nós falamos na dimensão corpo, o que tem adoecido o nosso corpo, o que tem adoecido a parte da nossa alma por alto ali, né? As consequências mais graves de uma alimentação, de uma falta de atividade, um descaso com a nossa saúde, ela tem nos paralisado. Há uma sabedoria entre os judeus, eles falam sobre a questão de que um homem ele deve viver pelo menos 70 anos. 70 anos. Se você vai antes disso, tem algo errado. Então nós temos que trabalhar e nos mover para que possamos alcançar vida e qualidade de vida que o Senhor nos promete em Cristo. Jesus é o príncipe da paz. Todo príncipe ele tem as suas leis, os seus princípios. Então, um principado é aquele que age em cima de um princípio. Então, se nós estamos debaixo do principado de Cristo, debaixo da cobertura de Cristo, debaixo da bênção de Cristo, nós vamos viver debaixo da palavra. E a palavra nos ensina o quê? A entrar no descanso do Senhor, a nos aquietar diante do Senhor. Inclusive, isso faz parte lá do Decálogo, dos 10 mandamentos. Está na pedra, né? A Constituição. Então, e se algo é importante para aquele que nos reme, é importante também para os redimidos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar essa característica do medo. Medo. Então, falamos um pouco sobre a questão da aflição, de como são os dias para quem está aflito. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos lá. Você está dando para ver aí. Vamos lá. Covardia. Então ele está falando aqui de timidez, de medo, covardia. Essa palavra aqui, ó, deilia. Poder. Então aqui está falando o quê? Dunamis, poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza, ou que uma pessoa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres. Olha só, queridos. Será que esse é um poder comum? Poder moral e excelência de alma. Você consegue ver isso aqui dentro do coração, da atitude de alguém que é dominado pelo medo? Poder e influência própria dos ricos e afortunados. Olha só, queridos.
o presente que Deus te deu. Poder e riquezas que crescem pelos números. Poder que consiste ou baseia-se em exércitos, forças, multidões. Então, queridos, isso aqui, ó, o poder, na verdade, ele é o espírito de fortaleza lá, ó, de Isaías capítulo 11 e Apocalipse capítulo 4. Uma das facetas da manifestação dos 7 espíritos de Deus. Então, olha só, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, espírito de medo. Então, isso significa o quê? Queridos, isso não vem da parte de Deus. O medo não vem da parte de Deus. Tá entendendo? Mas de poder, isso significa o quê? Esse mas aqui significa o quê? Olha o que Deus tem te dado. Poder. Com todas essas força, habilidade. Então, logo isso significa o quê, queridos? Que se eu estou vivendo o domínio do medo, eu estou no sentido que eu estou permitindo ser dominado. Imagina que você está com um poder de batalha, um poder bélico, um poder de força, poder de um exército mesmo, da força de um exército. Mas você prevarica, você é covarde, com tudo na mão. Você e eu, às vezes, somos covardes. Não entramos na dependência do Espírito com esse poder, o dunamis do Senhor. Poder para operar milagres. Poder para ver as coisas mudar, para declarar e as coisas acontecer. Tá entendendo? Quem tá entendendo? E como que nós mudamos isso? Porque não é algo que eu quero. Exatamente, queridos. Nós já vamos chegar lá. Amor. Aqui não é qualquer amor, queridos. Aqui está falando do amor ágape. Então nós vamos ter o quê? Se nós formos olhar lá no grego, existem diferentes facetas de amor. Tem pelo menos 4. Você tem lá o amor eros, que é o amor que o homem tem pela mulher. A parte da atração, a parte da química, né? A parte da... o amor erótico. Você tem o amor filéu, que é esse amor amizade. Você tem o amor estorge, o amor família. E você tem o amor ágape, que é o amor fraternal, o amor que vem da parte de Deus. É um amor profundo, um amor abnegado, um amor difícil de explicar até, irmãos. Amor fraterno de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência. Banquetes de amor. Quem quer viver aí banquetes de amor da parte do Senhor? Eu quero demais, queridos. Então nós só vamos poder viver isso se nós entrarmos nessa atmosfera do amor de Deus. Tá entendendo? E moderação. Aqui tá falando o quê? Sofonismos. Que significa o quê? Ademoestação chamada estabilidade de mente. Então significa que o que é essa ademoestação? É um alerta, é um chamado, é uma provocação. A estabilidade de mente, a moderação, ao autocontrole, a moderação. Domínio próprio, queridos. Eu não estou falando de controle da mente. Eu não estou falando de
terapia. Eu não estou falando de meditação, onde você deixa sua mente passiva. Não, queridos. Aqui está falando que é uma provocação. Então, primeiro, Deus te deu o poder no amor para provocar a estabilidade. O que isso quer dizer, queridos? Isso tem o quê? Uma vertente, um desdobramento da palavra shalom, da palavra Irene no grego, mas da palavra shalom, que é muito mais do que a palavra paz que a gente vê as pessoas falando aí. Quando você pergunta, cara, o que é shalom? O que você entende que é shalom? O shalom, sim, é paz. Porém, queridos, é uma paz que significa que enquanto o inimigo está debaixo dos pés de Jesus, por meio da igreja posicionada, de você posicionado, você como pés e mãos de Jesus, como representantes do Senhor aqui na terra para manifestar a glória dele, para manifestar a vontade dele, como um portal eterno, como alguém que o Senhor escolheu para carregar a sua glória, estabelece essas atmosferas. Entende? Então é uma provocação, não é algo passivo. Ah, vamos esperar o Senhor fazer. Ah, que a vontade. Eu tô aqui, meu irmão, esperando a vontade de Deus. Que isso, meu irmão? Deus te deu as armas, Deus te deu as ferramentas. Para de ser mole e passivo. Deus está te chamando para o quê? Para um confronto direto com essas fortalezas. Porque, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos trabalhando as 3 dinâmicas, né? Quantos já viram falar nesse termo aí, ó? Pneuma psicossomático. Pneuma psicossomático. Hoje, a gente vê muitas pessoas falando, principalmente a medicina. Irmãos, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, né? Mas eu sou entusiasta, eu sou um estudante disso. A gente pastoreia vidas aqui, nós temos um ministério que trabalha nessa vertente de batalha espiritual, de libertação, e a gente vê como as pessoas estão travadas nisso e como a libertação desse espírito do medo faz com que as pessoas rompam, cresçam e avançam ministerialmente, na saúde, emocionalmente, financeiramente. É um romper. Quantos querem romper aí? Diga eu aí, ó, nos comentários. Eu quero demais. Eu quero demais. De eu aqui. Eu quero romper, meu irmão. Sou rompedor. Eu quero isso, esse negócio aí. E eu sei que aqui também tem. Muita gente, rompedor. Gente que tá de saco cheio. E que quer avançar no Senhor. Então é isso que o Senhor nos deu. Nós já vamos orar. Daqui a pouco nós vamos fazer uma renúncia aqui e nós vamos declarar juntos. Queridos, não tem nada ou tem poucas coisas que são tão poderosas quanto a igreja reunida orando juntos numa só voz, num só propósito aqui, ó. Você 10 horas e 31 minutos numa live, numa sexta-feira, meu irmão, você quer mudar, você quer romper, você quer avançar, você quer vencer essas fortalezas aí. Eu creio que o Senhor vai te conceder graça e nós vamos lá. Estou mesmo com raiva essa semana, vontade de avançar, manda embora esse inimigo. Isso aí. Em nome de Jesus. Eu vou romper, exatamente. É gente que está de saco cheio. Ok, pessoal? Então, todas as vezes que nós entramos nessa dinâmica do medo, irmãos, entenda, isso não vem da parte de Deus. Quando eu falo medo, vamos entender que existem pelo menos 2 medos. Escreve aí, eu espero que você esteja escrevendo, irmão.
Pega aí, papel e caneta. Anotou aí? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 17, aliás. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E aí, vamos entender aqui uma coisa. O medo, nós temos pelo menos dois medos. Nós temos o medo positivo e nós temos o medo negativo. O medo positivo, o próprio nome diz, positivo. O que esse medo positivo faz? Ele faz você respeitar alguns limites para que você se proteja, para que você seja guardado, para que você não. Eu vou dar um exemplo para você. Por que você não pega no fogo? Porque você sabe que existe uma lei da termodinâmica ali que opera que se eu colocar a minha mão ali eu vou me queimar e eu posso ter o quê? Graves queimaduras que pode trazer sequelas permanentes. Então, por quê? O medo bom, positivo, faz com que eu respeite aquela lei e eu não me queime. Eletricidade. O que impede que eu coloque o dedo na tomada lá? O medo de levar choque, porque se eu levar choque, eu posso ficar grudado lá e morrer. Por que eu olho para um lado e eu olho para o outro antes de atravessar a rua? Por quê? Esse medo, ele acaba me deixando alerta para que eu não seja atropelado. Entende? Então esse medo é bom. Agora, o que o inimigo quer trabalhar, irmãos? Ele quer fazer com que esse medo seja amplificado e para que a sua paz, para que você saia do lugar de paz. E fora do lugar de paz você fica vulnerável e você é roubado. Exatamente, esse medo aí, ó. Escreve aí, medo positivo. Tem o medo positivo e o medo negativo. Então, muitas vezes, nós falamos aqui sobre a questão da ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro na mente. Mas é o futuro na mente, beleza. Eu tenho que planejar, eu tenho que me precaver, eu tenho que antever as coisas. Mas e aí? O que tem a ver, Wesley? Aí é que tá. Quando eu vou para frente e eu começo a olhar as coisas sem amor. Eu começo a olhar o futuro com medo de que as coisas deem errado, de que duas coisas, queridos. A raiz do medo lá, ó. Medo de falhar. Medo de falhar. Primeira coisa. Medo de não ser aceito. Ou medo da rejeição, né? É uma das coisas que mais paralisa as pessoas. Por que pessoas, às vezes, é dado uma oportunidade lá na igreja, é dado uma oportunidade dele palestrar, dele falar alguma coisa, e muitas vezes ele é paralisado. E pasme, queridos, esse medo aí, ó, ele é um medo que o medo de falar em público ele é até maior do que o medo de animais peçonhentos e até o medo da morte. Você tá entendendo? O tanto que a coisa é terrível na cabeça de alguém que é dominado por esse medo aí, e ele acaba sendo paralisado.
Então, tem o medo negativo. Ó, medo de algum trauma. Vamos lá, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 4, versículo 9. Eu quero que suba em você hoje, queridos, uma indignação contra o inimigo. Porque, irmãos, o inimigo não tem dó de você. Se a sua doença, se o que você está passando é espiritual, você pode ter certeza. O inimigo não dá massagem. Então, queridos, nós temos que ir com essa violência profética que o Senhor nos dá. Desde os dias de João Batista, o reino é conquistado por esforço. E aqueles que são violentos na sua fé, eles alcançam, eles avançam, entende? Efésios capítulo 4, acho que é 4, versículo 29. Vamos lá. Ou é 27? 27. Compartilhar aqui a tela. Estão vendo aí? Vamos lá. Nem deis lugar ao diabo. Aqui está falando aqui, a partir do versículo 25, diz: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros, irai-vos não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos ver o que é essa palavra lugar aqui, ó. A palavra lugar, vem da palavra topos, que quer dizer lugar, qualquer porção ou espaço separado como se delimitado, um lugar habitado como uma cidade, vila, distrito, um lugar, uma passagem num livro, uma condição, uma posição mantida por alguém numa companhia, numa assembleia. Oportunidade, poder, ocasião para agir. Então, tudo isso aqui, queridos, imagine uma cidade. É como se literalmente, imagine que aqui é a sua alma, ó. Tá vendo aqui? Não sei se está dando para enxergar aí. Shalom, cheguei agora, pastor. Seja bem-vindo, Divina. Eu e minha filha fomos rejeitadas na gestação, então estamos com o corpo atacado por psoríase. Amém. Nós vamos começar a orar, irmão. Se for espiritual, muitas cadeias vão começar a ser quebradas, tá? Porque o espírito de medo, ele atrai duas coisas: espírito de escravidão ou de vícios, em cima de vícios, e espíritos de enfermidade, viu? Então essa fortaleza ela vai crescendo tanto. E aí vem o que? As doenças psicossomáticas. E aí quando nós estamos falando do que? De pneuma psicossomática, nós estamos falando do que? De doenças que têm origem lá no espiritual, que vem para minha alma e se manifesta no meu corpo. Viu? Nós vamos entender isso aí. Então olha só, queridos. Imagina que aqui é a sua alma. E aqui são vários lugares. Irmãos, eu não sou bom com desenho, tá? Vai me perdoando aí. Vai me perdoando. Vamos supor que aqui é a sua alma, olha só. Então você tem várias áreas. No momento em que no momento em que Adão caiu, queridos, ele caiu o quê? Ele era também espírito, alma e corpo. No momento em que ele caiu, você acha que caiu só um ou caiu os três? Os três, exatamente. Mas olha só, queridos, no momento em que o Senhor diz está consumado,
e a obra redentora da cruz começa a entrar em vigor, no momento em que eu sou alcançado pela essa obra redentora da cruz, abrindo a minha boca, confessando com a boca e crendo com o coração, o que vai acontecer, queridos? O meu espírito é ativado, suscitado, levantado, ele é desperto. E agora eu começo a ter o quê? Comunhão com o Espírito de Deus, e ele começa a me guiar e me levar para as coisas de Deus. E agora o quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso agora, é minha obrigação como cristão, a minha alma que ainda permanece caído e o meu corpo que ainda morre, houve uma maldição, certamente morrerás. Não é isso? Foi liberado? E agora eu preciso o quê? Sujeitar a minha alma e o meu corpo. E por isso que eu preciso o quê? De ser ministrado, libertação, cura. Quanto tempo, queridos? Nós já herdamos algumas coisas. Que aí dá o conceito o quê? De coisas geracionais. Então, por onde um inimigo ele pode entrar e agir numa pessoa? Primeiro, existem coisas geracionais. Então, você não herda características físicas? Alguns não herdam até doenças. Vou dar um exemplo. Alguns têm mais predisposição para diabetes, hipertensão, algumas doenças, alguns outros tipos de doenças. Então, como é que a gente coloca na nossa cabeça que nós também não herdamos características ou coisas espirituais também? Então, existe tudo isso. Também tem o quê? A parte onde eu dou ocasião à carne, obras da carne, e eu sou, e a minha alma começa a ser dominada em algumas partes, e eu preciso ser liberto para aquela área fluir como Deus quer que flua. Entende? Então, vamos supor, queridos, eu vou te perguntar, no reino de Deus, há morte, há dor, há dúvida, há medo, doenças e enfermidades. Então, querido, se é chegado o reino pelo Espírito de Deus, e se eu posso começar a viver isso agora, então eu preciso ter a consciência e eu preciso ver o que está me impedindo de viver tudo isso que Deus tem para mim. Não estou falando de um evangelho triunfalista, irmão. Eu estou falando para você tomar posse daquilo que o Senhor tem para ti. Não é de Deus, você viu lá, não é da parte de Deus, espírito de medo. Você ser dominado pelo medo. Então, se o seu medo ele é espiritual, remédio nenhum, terapia nenhuma vai resolver. Tá entendendo? Porque as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então você vai precisar disso em Deus. Troca na imagem dele e amplia. Como é que amplia isso aqui, minha irmã? Não faço ideia. Tá ruim de ver? Deixa eu... Peraí. Ah, sim. Ok. Maravilha, gente. Agora sim. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu preciso ampliar no dela. Exatamente. Então, olha só. A sua alma aqui, ó. Então, tem almas... a sua alma, partes da sua vida que você não rendeu ainda, ou que veio algumas coisas que você precisa ser liberto. Porque vez ou outra, você tem sentimentos ou é perseguido por algumas coisas. Alguns na área da prostituição, alguns na área do orgulho, alguns na área do vício, alguns na área do medo, alguns na área do ciúme, alguns na área da enfermidade. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos ser ministrados e precisamos render essa área a Deus. Ali a palavra topos, queridos, não sei se você lembra daquela profissão, topógrafo.
que um topógrafo faz? Ele mede lugar, terra, ambiente. Então, quando a palavra fala ali, não deis lugar, não deis espaço, não abra porta, não dê ocasião, e muitas vezes nós damos ocasião, nós abrimos portas. E essas portas ficam abertas. E esses espíritos malignos começam a transitar livremente. E começa a te roubar. Qual é o objetivo dele, irmãos? Roubar, matar e destruir. E quando tiver porta aberta, Satanás é ladrão, queridos. Se ele achar porta aberta, ele vai entrar. Se ele achar facilidade, muro baixo, ele vai entrar. Ele tem prazer em roubar, matar e destruir. E nós precisamos o quê? Guarnecer. A gente precisa pedir para o Espírito Santo lembrar. Espírito Santo, me lembra. Qual é a porta? Qual é a ocasião? Qual é o lugar que eu dei? Que a minha alma está sendo dominada pelo medo. Estamos falando característica do medo. E precisamos render ao Senhor. Ok? Então, daí está o conceito, irmãos. Ah, não, eu creio que eu não preciso de ser ministrado em cura, libertação, todas as maldições foram quebradas. Então, queridos, por que muitas vezes nós ficamos doentes e permanecemos doentes? Afligidos. Não é só emocional, queridos. Nós precisamos ter essa consciência aí. E o Senhor vai nos ajudar. Amém? Então, essas áreas, elas precisam ser dominadas pelo Espírito Santo de Deus. É você arrancar fora, esvaziar esse crédito de iniquidade, de pecado, da ocasião, e aquilo que o inimigo tem plantado dentro dessas áreas da sua alma. Imagina que um bairro, o bairro tem lá os seus bairros, uma cidade, tem os bairros nobres e alguns bairros mal cuidados. Você vê a diferença, né? Muito grande. Então, parte da nossa alma está como aqueles bairros mal cuidados, assombrados, assolados. E nós precisamos render ao Senhor. Ok? Então, olha só, queridos. Tem até um exemplo aqui. E nós já estamos caminhando um pouco para o fim aí, ó. Quero te dar um exemplo prático aqui. Então, um desenho aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Uma árvore. O negócio aqui tá ao contrário aqui, né? Não sei nem se tem como mudar. Não tem como mudar, não. Ah, beleza. Se bem que tem. Vamos lá. Até em inglês aqui, né, queridos? Vamos lá. Espírito de medo, ó. Então tá falando lá que é um espírito. Espírito de medo. Mateus capítulo 7, versículo 20, fala que pelo fruto você conhece a árvore. Então como é que eu sei que eu estou sendo dominado pelo espírito de medo? Por essa fortaleza de medo. Quando eu começo a manifestar algum desses frutos aqui. Isso aqui é só alguns, tá, queridos? E quais são as raízes? Obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 21. Então, quais são as características? Vamos lá. Medo, fobia, pânico. Está ligado a essa fortaleza do medo e da ansiedade. Isaías capítulo 37, versículo 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Medo, fobia, pânico. Vamos lá.
Salmos capítulo 55, versículo 5. 1 João capítulo 4, versículo 18. Tormento, horror, quando a pessoa está oprimida. Ataques do coração. Irmãos, olha só. Arritmia, pressão alta, pessoas que estão dominadas por o espírito do medo. Quando há um ataque espiritual em cima do medo, essa pessoa, ela começa a ter o quê? Coisas que vão do espiritual para a parte emocional que se manifesta no corpo. Salmos capítulo 5, 55, versículo 4, Lucas capítulo 21, versículo 26, depois você pode meditar aí. João capítulo 14, versículo 1 e versículo 27. Vamos lá. Medo do homem. Medo do que o homem vai pensar, medo do que o homem vai fazer. As pessoas perdem o temor de Deus, têm menos temor de Deus do que o temor do homem. Provérbios capítulo 29, versículo 25, Jeremias capítulo 1, versículo 8, e Jeremias capítulo 17, versículo 19. Ezequiel capítulo 2, versículo 6 até o 7, e capítulo 3, versículo 9. Medo da morte, ansiedade e estresse. Então são os frutos, queridos, que aparecem. Então não é só, será que eu tenho, será que eu não tenho? Começa a ver se isso já não está se manifestando. Na sua vida, você conhece alguém que já está. Então existem algumas coisas que são espirituais. A gente precisa dar essa atenção nessa vertente do espiritual. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a primeira coisa, queridos, quer vencer isso? Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Senhor, eu estou te entregando aqui, Senhor. Eu quero me desfazer desse negócio. Eu sei que isso não é da sua parte. Eu tomo agora, Senhor, o seu fardo e o seu jugo, porque ele é suave. Senhor, eu arranco agora todas essas coisas, eu não aceito mais isso sobre a minha vida. E começa a tomar posse, irmãos, de uma vida livre, com poder, olha lá, dunamis, poder de Deus, poder para ministrar milagres, cura, vindo da parte de Deus. Não é só uma questão emocional, não é só uma questão fisiológica, mas o poder de Deus que desdobra e que acaba fluindo para todas essas áreas. E vai, olha só, baixa confiança, dúvida. Mateus capítulo 8, versículo 26. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Dúvida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria aqui para você. É muito sério. Quando nós estamos dominados por esse espírito de medo, que ele vai ter esse desdobramento lá na ansiedade. Abrem Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Compartilhar aqui minha tela contigo. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, a mesma palavra lá, ó, tímido, medroso, aos incrédulos, tá vendo? Não tem lá a manifestação da
Da falta de confiança? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e Mateus capítulo 8, versículo 26. Tá falando aqui, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, aquilo que está sendo, aquela pessoa que está sendo dominada e fluindo, trazendo o medo como a sua fonte de confiança, está correndo um certo risco, porque ele vai tomar suas decisões em cima de incredulidade, ele vai tomar as suas, as suas decisões em cima do medo, e há os desdobramentos aí, não é? Parábola dos talentos, o que que não é, se não é isso aqui? Por que que o cara que tinha um talento só não multiplicou? Porque ele teve medo, ele teve dúvida, ele foi paralisado ali, entende? Não se deixe tomar pelo medo, queridos. O medo, a ansiedade, ela é o quê? Ela é o medo do futuro. Cara, se não der certo. Cara, se não, cara, determina, manifesta, Senhor, eu trago a existência hoje, em nome de Jesus, eu declaro agora, eu trago a existência agora, em nome de Jesus, de um ministério próspero, de uma vida livre, de uma vida de acordo com a tua palavra. Irmãos, usa a chave, usa as coisas que o Senhor te deu, usa lá, Mateus capítulo 18, versículo 18, tudo que eu ligo na terra é ligado no céu, e tudo que eu ligo no céu é ligado na terra. Eu pego agora em nome de Jesus, de acordo com Mateus 18, 18. Amarra agora. Eu renuncio agora todo espírito de medo. Em nome de Jesus. E declaro fora da minha vida. Se não serve para você, irmãos, tira fora. Em nome de Jesus. E renunciar. Queridos, nós vamos continuar com o propósito de caminhar. E eu quero te encorajar. Enquanto você está caminhando, declare isso. O Senhor não me deu o espírito de medo, mas me deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. A ansiedade é um desequilíbrio. Eu não aceito sobre a minha vida no nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor vai me dar organização. Eu declaro em nome de Jesus que eu não serei dominado pelo medo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Não tem fé? Não existe fé? O que é a fé? O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. O que é o medo, queridos? É a fé negativa. O que é o medo, queridos? É a fé do inferno. É a força do inferno. Então, todas as vezes que alguém vai ministrar libertação, querido, se o cara já tiver com medo do demônio lá para libertar uma pessoa, o demônio vai crescer em cima dele. Por quê? Ele alimentou uma fé negativa. Olha só, irmãos, Jó, se não me engano foi Jó, que ele fez uma declaração, ele falou, o mal que eu temia me sobreveio, o que eu tive medo me sobreveio. Então você atrai essas coisas quando você tem medo. Então renuncie, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que eu não terei medo das más notícias. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o Senhor me fortalece. Eu declaro que eu saio agora no nome de Jesus. Que eu saio desses ambientes. Eu quebro, irmãos, uma fé ativa. Para de ser passivo. Pelo amor de Deus. Amém, queridos? Tem sim, irmãos. Depois eu vou ver se eu consigo colocar lá. Mas eu acho que eu vou ter só para o Android, tá? Essas aqui que eu tenho, tem ela gratuita, mas essa aqui eu comprei.
Então, eu comprei pelo menos 3 Bíblias aqui. Eu tenho a mensagem, a Almeida Revista Atualizada e a Nova Versão Internacional. Mas eu vou postar uma que tem o significado hebraico. É muito bom, irmãos. Porque você vai lá na raiz e vê qual que é o significado da coisa. Ok, queridos? Estão entendendo aí? Esse aplicativo aqui chama Oliver Tree. Oliver Tree. Vou colocar lá no grupo. É bênção. Para de investir no ministério da Nike, do McDonald's, vai investir no ministério, vai investir no reino, no teu ministério, na tua fé. Ok, queridos? Então o que é medo? É a fé negativa. É a força do inferno. Não deixe que a força do inferno combata e retire a sua fé. Irmãos, o que ele está combatendo? Ele está combatendo a sua fé. Olha, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso significa o quê? Que as pessoas seriam tomadas pelo medo. Por que, queridos, que o coronavírus ele espalhou de uma forma assim terrível durante um tempo e agora ele deu uma baixada? Não é só por conta das vacinas, queridos. Havia um medo, havia um pavor, havia um negócio terrível ali, que aquilo ganhou força de uma tremenda. Então existem espíritos malignos, espíritos de enfermidade, eles se alimentam de medo. Amém, declarar isso aí. E para finalizar, queridos, abra aí, ó, 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor, no ágape, no amor de Deus, no amor de Deus, no amor profundo de Deus, não existe medo, não existe fobia, mas antes o perfeito amor lança fora todo medo. É tempo de mergulharmos no amor de Deus. É tempo de mergulharmos nessa atmosfera de amor. A atmosfera de amor é a atmosfera do gerar. A atmosfera do amor é a atmosfera da alegria. Não saia da alegria, queridos. Esse é um período, estava falando com o apóstolo Éder, que ele, já tem 3 anos que ele está ministrando sobre isso. Ele e o apóstolo Joseí falando sobre que nos últimos dias, nos últimos anos, queridos, a terra iria ser assolado por um espírito que combateria a fé por meio do medo, dessa atmosfera de opressão mesmo, que tiraria a paz da terra. Então, queridos, não deixe isso acontecer. Quando essa fé negativa começar a afetar seu coração, expulsa ela. Não aceita, não. Deus te deu o quê? Qual a arma espiritual? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, de acordo com Mateus 18, 18, eu desligo agora, eu renuncio agora o espírito de medo. Sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Eu recebo agora do Senhor. Eu declaro sobre a minha vida por meio do seu espírito, sobre a minha mente, alma e corpo, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, todo espírito de medo saia. Amor, poder e moderação. Eu declaro agora que através dessa ferramenta, dessa arma espiritual que o Senhor me dá, que todo espírito de medo sai agora, em nome de Jesus. Se aquilo que eu estou vivendo é espiritual, eu renuncio, eu rejeito, eu combato agora, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos orar agora para finalizar? Falei para vocês que nós vamos fazer uma renúncia. E a renúncia ela vai ser pequenininha, tá?
As melhores orações, queridos, são as mais simples, tá? Não que as outras não funcionem. Diga comigo, Pai, em nome de Jesus, eu venho agora diante da tua presença. Eu peço perdão agora, Senhor, por todas as vezes que eu deixei ser contaminado por essa fé negativa. Por todas as vezes que eu permiti, através da passividade, que o inimigo roubasse a palavra de dentro do meu coração. Por todas as vezes que eu deixei a incredulidade tomar conta do meu coração. Espírito Santo de Deus, me revela, Senhor, quais são as áreas que o inimigo tem ganhado espaço por meio do medo. E revela, Senhor, durante a semana, para que eu possa abrir mão, para que eu possa quebrar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor me dá agora, Senhor, o espírito de poder, amor e moderação. Eu renuncio agora às obras da carne, prostituição, eu renuncio impureza, eu renuncio lascívia, eu renuncio idolatria, eu renuncio feitiçaria, eu renuncio inimizades, eu renuncio porfias, eu renuncio ciúmes, eu renuncio ira, eu renuncio discórdia, eu renuncio dissensões, eu renuncio facções, eu renuncio invejas, eu renuncio bebedices, eu renuncio glutonaria e outras coisas semelhantes, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pai, eu sei que o medo não vem de ti, e eu entendo que o medo, a preocupação, a incredulidade é uma fé negativa que vem do inimigo. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu fui incrédulo, que eu não vi o cuidado do Senhor sobre a minha vida, que eu não me deixei ser amado pelo Senhor e pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, eu vou confiar no Senhor. O medo não é a minha fonte de segurança, não é a minha fonte de confiança. Eu recebo agora o encorajamento do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela sua paz. Eu recebo agora. Estenda suas mãos assim, como quem recebe um presente. Senhor, coloca agora nas mãos desse meu irmão, dessa minha irmã que me assiste agora, que me acompanha agora, uma unção poderosa no nome de Jesus. As mãos, os pés, o corpo vai pegar fogo agora. E todo mal vai queimar. Eu declaro agora no nome de Jesus, se aquilo que eles estão vivendo é espiritual, em nome de Jesus vai começar a ser quebrado. As maldições vão começar a ser revertidas sobre o inimigo. E haverá terror e medo no arraial do inimigo, e não sobre a vida dos irmãos. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, o poder, o amor, o equilíbrio por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Eu declaro o Espírito Santo. Coloca agora sobre a sua mente. Espírito Santo, me enche agora. Em nome de Jesus. Eu ligo agora, Mateus 18, 18. Eu desligo agora tudo aquilo que o medo colocou na minha vida. Todo medo. E aí você vai declarar, em nome de Jesus. Fala aí o medo que você está com ele. O medo que tem te assolado. O medo que tem te paralisado. Em nome de Jesus. Eu renuncio. Permitir que o medo roube as boas coisas que o Senhor tem me dado. Todo dom, toda unção, tudo aquilo que o Senhor me deu, a palavra do Senhor. Me perdoa, Senhor, por permitir. Eu clamo agora e declaro, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo não é passiva. A mente de Cristo não há medo. A mente de Cristo não há incredulidade. A mente de Cristo, eu declaro agora no nome de Jesus. Eu sou liberto. Obrigado, Senhor, por me libertar do espírito do medo. Eu declaro agora que o espírito do Senhor te alcance agora. O espírito do medo, vai embora. Vai embora, agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. As mãos, os pés, o corpo, recebe fogo agora. Fogo do Espírito,
fogo do Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Se aquilo que eles estão passando é espiritual, se o medo tem roubado, em nome de Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus Cristo, solta as coisas, solta as finanças, solta a saúde, solta a mente, solta o ministério, solta agora. Estou devolvendo agora no nome de Jesus Cristo. Os anjos do Senhor começam a se posicionar agora no nome de Jesus Cristo, a tirar agora da mão do inimigo todos os livros, todos os decretos, todas as instruções que o inimigo havia liberado de destruição, saque, roubo, falência, em nome de Jesus Cristo. Todas as áreas que os meus irmãos, eles renunciaram, rejeitaram, quebraram na vida deles no nome de Jesus. Haverá resposta do Senhor no nome de Jesus. Toca agora o corpo, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade por trás do medo, em nome de Jesus Cristo. Seja curado, seja liberto, Deus te abençoe. Seja curado, seja liberto, Deus te abençoe. Seja curado, seja liberto, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Assim nós oramos, declaramos com fé e confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Senhor, eu quero te agradecer. Que haja, Senhor, óleo de alegria, vestes de louvor e adoração, ao invés de espírito angustiado, espírito ansioso. Que haja, Senhor, coroa de justiça ao invés de cinzas. Em nome de Jesus, sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ministrar, de poder estar com eles aqui. Obrigado, Senhor, por cada um que vai assistir depois, cada uma, Senhor, que se permitiu estar nesse desafio de 7 dias. Está no segundo dia apenas, Senhor. Quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Alguma dúvida? Alguma coisa? Vocês querem compartilhar? Alguém sentiu alguma coisa? Alguém está sentindo alguma coisa? Tá todo mundo bem aí? Todo mundo bem? Tem ninguém passando mal aí não, né? Eu tinha medo, mas tinha fé que com Deus não ia pegar. Exatamente, isso aí. Glória a Deus. Só. Glória a Jesus. Obrigado, queridos. John, obrigado. Cecília, Divina, Auricélia, todos os irmãos e irmãs que estão aqui, firme e forte. Rente no batente aí. Amém. Agora eu estou bem. Na hora da oração eu senti o corpo choque. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Quem tiver testemunho, tá, queridos? Me procure depois. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém, amém. Ore por nós, irmãos. Ore por esse projeto, tá? Vai abençoar muitas vidas aí. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que haja restauração, que haja renovo. Que Deus te dê uma noite de sono tranquilo e reparador no nome de Jesus. Que Deus te dê paz. Queridos, eu oro por paz em nome de Jesus. Alma, corpo e espírito sendo restaurados pelo Senhor Jesus. Todo espírito de aflição, será quebrado em nome de Jesus. Aleluia. Não tem mais, gente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe.